Pois bem, só para complementar, né, para não ficar no vazio aí essa reportagem que eu coloquei sobre o caso da Jojo Todinho, eu me lembro muito bem que na época que veio à tona essa notícia de que ela tinha interesse de adotar uma criança, o, além de tantos outros pontos que esse caso pode trazer, ou pode servir como base e discussão sobre o processo de adoção, um dos pontos que eu trouxe que eu me recordo muito bem é que as notícias diziam, segundo a fala dela, que foi amor à primeira vista. Que ela fez uma viagem e ela viu essa criança viu ela e foi amor à primeira vista e ela ali ela entendeu que seria o filho dela. E na época eu comentei, esse foi a base do meu comentário, que isso era um perigo, porque não existe amor à primeira vista na adoção. Não existe essa de você olhar uma criança e falar, nossa, me apaixonei e vou adotar. Criança não é um produto, não é um brinquedo, não é. Enfim, eu ia fazer um comentário, mas eu ia fazer um paralelo aqui, mas eu me recuso a trazer esse assunto à tona. Enfim, mas voltando para o foco, a criança não é um produto. Então, a época, a reflexão que eu trouxe com o caso da Jojo Todinho era de que isso é um perigo. E muito mais perigoso por se tratar de uma pessoa pública e que pode, com as ações dela, levar outras pessoas a pensar que o processo. Concluindo aqui, como ela é uma pessoa pública, as ações dela naquele momento poderiam levar as pessoas a concluírem ou interpretarem que a adoção de maneira equivocada. Né? Então, o meu comentário à época. Em nenhum momento eu quis julgar ou colocar em xeque a vontade e o desejo dela de adotar. Mas nada como o tempo para dizer enfim, que a gente estava certo, né? Porque assim como eu, outras pessoas do meio de adoção também entenderam que o que ela fez ou estava fazendo não era o mais adequado do ponto de vista do processo da adoção, né? E eu lembro também que eu comentei na época que eu tenho uma pessoa próxima que fez uma adoção internacional e eu disse que o processo dessa pessoa foi um processo bem burocrático, bem moroso, não foi feito da noite para o dia, né? Então, assim, o processo, ele precisa ser, o rito ali, né? Ele precisa ser seguido, ele precisa ser respeitado. E na época, outro ponto que eu questionei foi justamente isso, porque ela deu a entender de que as coisas iam acontecer no estalar dos dedos. Se não me falha a memória, isso foi no começo do ano passado, e ela na reportagem citou que até o final do ano a criança vai estar aqui comigo. E, enfim, né? Aí a gente está vendo que não foi bem assim como ela pensava, né? Agora, depois de tanto tempo, eu acho que a reflexão que a gente pode tirar com o desfecho do caso dela, é que é da importância que é a gente avaliar bem o motivo pelo qual a gente escolhe pela adoção. A adoção ela não pode ser decidida por uma questão momentânea. Ah, acordei, quero adotar uma criança, estou com vontade de adotar uma criança. Não é. A gente precisa avaliar muito bem o real motivo pelo qual a gente decide pela adoção como via de parentalidade, como via de formar uma família. Não pode ser algo emotivo, não pode ser algo basado em qualquer outra coisa que não seja o amor, sim, né, o desejo de amar uma criança, mas acima de tudo a racionalidade. Racionalizar por que eu estou querendo